vamos finalizar hoje a nossa série A Bíblia Responde, e voltaremos no domingo que vem a série Uma Nova Aliança. Então hoje é o último elo, né, a última parte, Deus do céu, a última parte eu até esqueci o nome do negócio, da série de mensagens A Bíblia Responde, e voltaremos domingo que vem com a série Uma Nova Aliança, desfrutando sobre o livro de Mateus. E hoje eu iria falar sobre os anjos, né, a relação dos anjos com os cristãos, os anjos de um modo geral. Porém, durante essa semana eu tive algumas conversas e alguns insights também, e algumas questões, e eu resolvi falar sobre outro assunto extremamente necessário. Eu acho que eu já falei sobre esse assunto no ano de 2022, mas nós estamos chegando novamente nesse período, e aí eu gostaria de falar mais uma vez sobre o cristão e a política. Como um cristão deve lidar com a política, de um modo geral. Haja vista que alguns costumam esconder esse assunto da igreja e preferir não falar sobre, e haja vista que outros só falam sobre. Uns acham que o não falar vai resolver o problema, outros acham que só falar disso vai resolver o problema, e nós queremos trabalhar de forma equilibrada e saber de uma forma bíblica como nós, filhos de Deus, devemos lidar com a questão da política. Então gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7. Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Vamos orar primeiro para ministrarmos a palavra. Deus, nós te louvamos por tua graça, pelo teu amor e tua misericórdia, e te pedimos, Pai, para que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa cuidar de nossas vidas, do nosso coração, para que a tua mensagem possa entrar em nossas vidas, Pai, e fazer aquilo que é bom, e que nós possamos, em nome de Jesus, entender e aprender como devemos lidar com as questões complexas desse mundo, para honrarmos e engrandecermos o teu nome. Que não possa sair nada de mim, mas que possa sair da tua boca, Pai, diretamente para o nosso coração, e que possa haver transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Romanos 13, versículo 1 diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É o texto que nós queremos trabalhar nessa noite, e eu quero falar especificamente sobre a questão das autoridades políticas no dia de hoje. E durante muito tempo,
se dizia a frase de que futebol, religião e política não se discutia. Não sei, você que tem um pouco mais de idade, você vai lembrar que os antigos diziam isso, né? Futebol, política e religião não se discutem. O problema é que não tem nada mais sendo discutido nos dias de hoje do que futebol, política e religião. Todas as rodas de conversas, esses assuntos são os assuntos que dão mais embate perante todas as pessoas. Não importa a classe social, não importa onde mora, não importa o tipo de pessoa, os assuntos mais discutidos são esses: futebol, religião e política. E no ano de 2022, a política não foi só o assunto mais discutido, como também o assunto que mais afetou a igreja. 2022 em diante, a política não foi só o mais discutido, mas o assunto que mais afetou a igreja. Nós vimos igrejas se dividindo em duas, entre pessoas que se diziam que era da direita, pessoas que se diziam que era da esquerda, pessoas militando como conservadores e liberais, não mais como servos de Deus, mas como conservadores e como liberais. Cada um adotou o seu Deus e cada um foi para um lado diferente e começou uma briga interminável dentro das igrejas que não terminou e por muito tempo vai durar em nosso meio, principalmente na igreja do Brasil, que é essa questão do conservadorismo e do liberalismo. E isso afetou de tal forma a igreja que nós temos que discutir um pouco mais profundo sobre essas questões políticas. E o certo é que nós não devemos nos abster dessas questões políticas. Como filhos de Deus, nós não devemos nos abster das questões políticas. Pelo contrário, devemos discutir e conversar sobre isso, mas de uma forma sábia. Amém? Mas antes de entrar nos versículos propriamente dito, eu quero fazer algumas considerações importantes. E a primeira é discutir e dizer o que é a política. O que é a política? E o que nós podemos entender, segundo uma pessoa chamada Jessica Marshall, é que a política é a maneira como atendemos às necessidades cotidianas, resolvemos problemas e solucionamos nossas diferenças. Trata-se de harmonizar diversos interesses e construir consenso sobre o que vale a pena perseguir como sociedade. Ou seja, política é tudo aquilo que nós sentamos para conversar e resolver como seres humanos. Então parece que quando dizemos política, é só política partidária, é só a questão da eleição, mas política é tudo aquilo que envolve conversas para resolver problemas entre seres humanos. Então, se nós resolvermos alguma coisa na igreja, sentarmos para resolver alguma coisa na igreja, isso pode ser chamado em algum aspecto de política. Nós estamos sentados como pessoas para resolver um assunto relacionado à igreja. Então, política não é só partidária, mas política abrange o ser humano em vários aspectos. A segunda coisa que devemos definir é se o cristão deve se envolver com a política, de um modo geral. Um cristão deve se envolver com a política, e aqui eu digo política do modo de eleição e dessas questões todas, e a resposta é sim. Um cristão não só pode, mas como ele deve se envolver com as questões políticas, porém não a política simplesmente partidária. Ou seja, escolher um candidato e ir até o fim por esse candidato político e achar que ele é o solucionador de todos os problemas que nós temos em nossa vida. Nós não devemos escolher uma pessoa e dizer que ele é o nosso Deus, é a pessoa que vai resolver todos os nossos problemas e eles serão representadores de nossa fé de um modo geral, que é um problema que acontece nos dias de hoje. Porque as pessoas resolvem ser políticos, principalmente dentro da igreja, e aí eles começam a dizer essa frase, nós vamos te representar como homens e mulheres de Deus, mas nem sempre é assim que funciona. Então nós devemos nos envolver com política, nós devemos discutir política, nós devemos votar como cidadãos, porém nós não devemos abraçar um candidato político e ir com esse cara até o final, porque isso certamente nos trará problemas e danos. Outra coisa que é mais a título de curiosidade, é que se um cristão pode se candidatar a algum cargo específico na política.
E a resposta também é sim. Como? Se ele sentir que tem aptidão, que ele tem aptidão para trabalhar na área da política, ele deve sim se envolver nessas questões políticas, porém, honrando a Deus em todas as suas diretrizes. Nós não enviamos músicos, administradores, contadores, advogados, psicólogos para o mundo. Por que não homens e mulheres de Deus? Um cristão pode se envolver com essas questões, desde que seja para honrar ao nome do Senhor. Não é para militar só em causa da igreja, mas para honrar ao nome do Senhor. E o quarto ponto, devemos entender que todo político, gostando ou não, é uma autoridade. Nós devemos entender que todo político, gostando eu e você não, é uma autoridade. Pode ser difícil engolir isso, pode ser difícil entender isso, mas todo aquele que foi eleito para algum cargo é uma autoridade e, portanto, nós devemos respeitá-los. Eu já adianto a você, não vai ser fácil para mim ministrar essa mensagem. Não vai ser fácil para mim dizer isso para você, porque eu tenho alguns pensamentos contrários ao que eu vou dizer. Mas entre a minha opinião e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então talvez você vai discordar de mim, e eu vou discordar também de algumas coisas que eu vou falar, mas eu vou falar mediante a palavra de Deus. Amém? Então vamos entender o que Paulo fala sobre essa questão da autoridade. E a primeira coisa que Paulo diz é que toda a autoridade é constituída por Deus. Versículo 1 diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Paulo já começa, já introduz o assunto dizendo isso, que toda a autoridade que existe sobre a face da terra foi instituída por Deus. Não interessa se ela é cristã ou não, não interessa se ela é batizada ou não, não interessa se ela dá um dízimo na igreja ou não, é autoridade e está no poder, é um político que ganhou uma eleição e está no poder, ela foi constituída por Deus. E isso pode nos causar um medo, porque nós vemos tantas atrocidades pelo mundo afora, e nós não entendemos como é que essas pessoas foram para lá, e o que elas estão fazendo lá, mas também é um refrigério, entender que toda a autoridade é constituída por Deus. Por que é um refrigério? Porque, primeiro, nós podemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Então, por pior que seja a autoridade e o político que está governando, nós devemos entender e saber que Deus está no controle até sobre essa pessoa que aparentemente está descontrolada. Deus está sob o controle até da pessoa que está aparentemente descontrolada, porque Deus está no controle de todas as coisas, porque foi Ele que instituiu a autoridade que está aonde está. Olha só o que diz o livro de Jeremias, capítulo 27, versículo 6. E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam, e todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Jeremias está dizendo que Nabucodonosor era um servo de Deus. Nabucodonosor foi o homem que sitiou a cidade de Israel e levou o povo de Israel cativo por 70 anos da Babilônia. Matou homens, escravizou crianças, matou mulheres, destruiu famílias, destruiu Israel, queimou e depredou o templo de Deus na Terra Santa, e Deus está dizendo que esse homem é o servo dele. O homem que foi responsável por destruir o povo de Israel, Deus está dizendo, esse cara é o meu servo. O cara que vocês estão dizendo que está contra o meu povo, foi eu que o levantei. Ou seja, quando Deus está dizendo, quando Paulo disse que Deus é que institui a autoridade, ele está dizendo que até os maus, Deus está sob o controle dessas pessoas, e Deus instituiu eles como liderança. Por pior que seja o governo, por pior que seja a liderança, foi Deus quem colocou essa pessoa lá,
E o que nos alegra e o que nos deixa contente, de certo modo, é que Deus está no controle dessas pessoas que estão sobre o governo e sobre a autoridade. O homem que foi responsável por destruir o povo de Deus é chamado de meu servo. Então, ao que parece, todo político, até aqueles que nós temos divergências grandes contra eles, foram instituídos por Deus. Então, se você não gosta do político A, do político B, da autoridade A, do ministro tal, esse cara foi instituído por Deus, seja lá como ele conseguiu parar naquele lugar. Segunda coisa, quem se opõe a essa autoridade, se opõe também a Deus. Olha só o que diz o versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ou seja, depois que essa pessoa assumiu o posto que ela hoje tem como autoridade, e nós simplesmente rejeitamos essa pessoa como uma autoridade, nós estamos rejeitando também a Deus. Se você rejeita uma pessoa como autoridade, você está rejeitando a Deus também como autoridade que constituiu essa pessoa acima de nós. É como você fazer parte de uma grande empresa, e aí você faz parte de uma grande empresa, e aí o chefe dessa empresa chama um gerente que você não gosta, um gerente que você tem problemas com ele, e diz, a partir de hoje, essa pessoa vai liderar acima de você. Aí você vai dizer, mas eu não gosto dele. E o dono da empresa vai dizer, o problema é seu, eu estou constituindo ele autoridade acima de você. A mesma coisa é quando se trata da autoridade política sobre nós. Quando um político sobe ao poder, Deus está dizendo, eu não coloquei ninguém lá porque você gosta ou não gosta, eu coloquei porque eu quis colocar. Então preste muita atenção nisso, irmãos. Todo mundo que está como autoridade política, foi Deus quem colocou. E se nós rejeitarmos essas pessoas como política, nós estamos rejeitando também a Deus. Como um policial que nos para na rua e nos pede o documento, e nós dizemos, não quero te dar o documento. Imagina, ele te para na rua e te diz, o RG, por favor, para que eu possa consultar quem é você, e você diz, não quero te dar o documento não. O que é que pode acontecer com você se você fizer isso? O policial, como autoridade, pode te levar até uma autoridade policial para te colocar lá, e se você não se identificar, provavelmente você terá problemas para resolver. A mesma coisa é quando Deus resolve escolher uma pessoa que nós não gostamos e colocar como autoridade sobre nós. Eu não gosto do prefeito, eu não gosto do governador, eu não gosto do presidente, eu não gosto do ministro. Engole o choro, vá trabalhar normal, porque ele foi constituído por Deus. Só existe uma forma ou um tipo de ordem que nós devemos negar a obedecer, que se nós negarmos a obedecer, nós não estaremos negando a autoridade do Senhor. O único tipo de ordem que nós devemos e podemos negar é a ordem que vai contra a palavra de Deus. Então você pode dizer, eu não quero obedecer às autoridades, tá bom. Aquilo que ele disse vai contra a palavra de Deus? Vai, você pode desobedecer. Aquilo que foi instituído por essa autoridade vai contra tudo aquilo que você crê que a Bíblia diz que tem que ser? Vá contra essa autoridade. Por exemplo, aborto. E o assunto que está muito vivo nos dias de hoje, né? Que querem de tudo e qualquer forma encurtar o caminho para tirar a criminalização do aborto. Estão querendo encurtar. Aí nós temos que ser contra. Por quê? Vai contra a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que as autoridades querem constituir, preste muita atenção nisso, tudo aquilo que as autoridades querem constituir, que vai contra a palavra de Deus, nós temos que rejeitar, mesmo que custe a nossa vida. Aí você pode rejeitar. O restante, irmão, é chorar no banho e acatar o que a autoridade nos mandou acatar. Outra coisa que Paulo diz, ele diz que se queremos viver em paz, devemos obedecer essas autoridades. Versículo 3 e 4 diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela. Mas a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então terá medo,
porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então olha só o que Paulo está dizendo. Você quer viver em paz? Você quer ter uma vida plena em referente às autoridades? É só você não andar contra a lei. Se não andarmos contra a lei, certamente nós teremos o louvor das autoridades. Se nós andarmos contra o que as autoridades colocaram que é lei e que não vai em desencontro com a palavra de Deus, nós teremos problemas e não teremos paz. Então, se você quer ter paz, ande de acordo com as leis que regem o nosso país. E, por exemplo, falando em nosso país, vamos tratar de dois extremos, que é a política e a religião. E falando do nosso país, que é um estado laico, né? O Brasil é um estado laico, e, portanto, no Brasil, ainda que algumas pessoas tentam fazer isso, no Brasil não há perseguição ainda contra a Igreja de Deus. Preste muita atenção. O Brasil é um estado laico, e no Brasil ainda, apesar de algumas pessoas falarem que tem, mas não tem perseguição no Brasil concernente à palavra de Deus, à Igreja de Deus. Então, no Brasil, nós temos direito a cultuar, mas nós não temos o direito de exceder o horário de culto, incomodando os vizinhos. Então, você quer ter paz? Cultue, mas não atrapalhe quem está na vizinhança. O que acontece hoje? As pessoas querem cultuar e querem acabar culto tarde, com som nas alturas, aí o vizinho chama a polícia, o que eles dizem? Satanás se levantou. O vizinho está chamando a polícia para que possa parar o culto ao Senhor. Mas qual que é a lei do nosso país? A não ser que você viva em um lugar em que a política é diferente da que eu vivo, na onde eu vivo, passou-se das 10 horas da noite, o sono é inexistente. Tem que ser um som minimamente baixo. E, na verdade, durante o dia todo, existe uma regra de decibéis que deve ser executada. Se passar desses decibéis, pode ser 2 horas da tarde, que você pode chamar a polícia tem que ir lá atender a ocorrência e fazer o vizinho baixar o som. Mas preste muita atenção, existem igrejas que querem fazer cultos barulhentos, que enfadonham os vizinhos, cultos altos, e aí quando o vizinho chama a polícia tarde da noite, eles estão dizendo que é perseguição. Não. Você quer ter paz com a justiça, com a lei? Cultue, mas não exceda o horário com som alto, irmão. Eu sou pastor de igreja, mas eu já morei em cima de uma igreja. E assim, em uma igreja do manto. O povo gostava de uma vigília, irmão. E assim, por vezes era 3, 4 horas da manhã. Eu crente. Mas assim, meu Deus, eu só queria dormir. E os irmãos conseguindo efetuar um barulho estrondante. E aí quando nós falávamos alguma coisa, não, é o Satanás que está se levantando contra a igreja do Senhor, mas não é. A gente só quer dormir. Não tem Satanás, é só querer dormir. Outra coisa, nós temos direito a cultuar, mas nós não temos direito em cometer intolerância religiosa. Então, por exemplo, você pode cultuar, nós podemos pregar o Evangelho, mas nós não podemos cometer intolerância religiosa. E aqui parece um papo de militante, mas não é um papo de militante. Por quê? Porque quando eu ofendo outras pessoas de outra religião por causa de nada, eu estou cometendo algo que vai contra a justiça do meu país, que é uma intolerância religiosa. Quando eu, por nada, falo de outra religião, de outra pessoa, e nem é o contexto da mensagem, eu estou cometendo algo que vai contra a lei, e se chamar a polícia, eu vou responder por aquilo. Estava vendo um vídeo numa das redes sociais esses dias para trás, de uma menina falando que estava numa briga com o pastor da igreja do lado, que ela era de uma outra religião africana, e aí quando o pastor começava a pregar, ela estava tranquila, mas quando ele começava a incitar coisas falando sobre a religião dela, o que ela fazia? Ligava o som no talo com as músicas da religião dela. Aí ela dizia, enquanto ele está pregando o culto dele lá, eu não estou nem aí para ele não. Agora, todos os dias ele faz questão de citar a minha religião, que é uma religião dessas de matrizes africanas, e aí quando ele começa a citar essas religiões com ataque, uma coisa é a luz da Bíblia, eu dizer alguma coisa que é contra o que qualquer outra religião acredita, e essa pessoa receber isso de uma forma mal.
Isso não é intolerância religiosa, é pregar o evangelho. Outra coisa é, por causa de nada, eu começar a afetar outras pessoas que fazem parte de outra religião. Outra coisa é eu dizer sobre outras pessoas que não tem nada a ver. E aí sempre o que nós fazemos? Apelamos dizendo: o diabo se levantou contra nós e chegou um processo para mim por intolerância religiosa. Então, se você estiver pregando o evangelho, pregue o evangelho, mas não precisa ofender ninguém, no tipo, falar para ofender. Se a mensagem está ofendendo, aí é um problema da pessoa. Mas eu ofender por ofender, vai contra a lei, e nós iremos responder referente a isso. Outra coisa, temos direitos de ir e vir. Portanto, não devemos cometer abuso religioso. E aqui é um papo só de dentro da igreja, né? Assim, ó, as pessoas têm direito de ir e vir, sair da igreja e ir para a igreja é self-service, você vai para onde você quiser. Portanto, nenhum pastor tem direito de dizer aonde o membro deve ir ou não deve ir. Portanto, nenhum pastor deve ter o direito de dizer, você pode ir na igreja tal e você não pode ir na igreja tal, ou você não pode ir em igreja nenhuma sem me avisar. E nas últimas semanas estourou alguns assuntos de algumas igrejas, até grandes no país, de algumas pessoas relevantes no país, e as pessoas diziam, e eu ficava abismado. Algumas pessoas dizendo, nós sofremos abuso religioso do fulano de tal, e aí você ouve os áudios da pessoa falando o que o cara fazia, você fica assustado, irmão. Aí, eu vou viajar, não, Deus não permitiu com que vocês viajassem, não. Aí eu vou trocar de carro, não, Deus não permitiu que você trocasse de carro, não. Que conversa é essa, irmão? Vou trocar de carro, vou ligar para o meu pastor para trocar o carro. Eu falei, você vai ligar para mim para saber que carro você vai comprar? Está ligando para a pessoa errada, eu tenho um Citroën, irmão. Agora, eu vou trocar de carro, eu quero o carro tal, eu vou ligar para ele para saber que carro que eu vou trocar, para ver se Deus testifica o carro que eu vou comprar. Eu quero viajar com a minha família, eu vou ligar para o meu pastor para saber se eu posso viajar ou não com a minha família. Eu quero sair de igreja, e eu tenho que perguntar ao meu pastor se eu posso sair ou não. Assim, obviamente tem que haver uma conversa, porque pelo menos aqui, né, você demora para entrar, você demorar para sair, mas uma conversa lícita, porém, eu dizer se você vai ou não, você é adulto o suficiente para resolver isso. Portanto, nós temos o direito de ir e vir. Quando eu coloco um abuso religioso sobre você, eu estou quebrando a lei, e eu estou indo contra as leis do nosso país, portanto, eu não vou viver em paz com isso. Ou seja, se não estão afrontando a nossa regra de fé, nós devemos reconhecer as autoridades para que nós tenhamos paz naquilo que estamos fazendo. Agora, ao contrário disso, nós seremos castigados porque praticamos o mal. Se eu estou fazendo as coisas certas, nós teremos o louvor das autoridades que foram constituídas por Deus. Agora, preste atenção nisso, se nós estamos fazendo o que é mal, nós não teremos paz em todas as nossas práticas. E eu quero talvez ilustrar isso para você. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de um cara que foi despejado da sua casa porque não pagou os aluguéis. E aí a polícia chegou na casa dele para despejar ele, porque ele não tinha pago os aluguéis, a polícia chegou para despejar porque ele não queria sair. Aí quando a polícia entra na casa dele para despejá-lo, sabe o que ele faz? Começa a orar, expulsando o demônio dos policiais. Dizendo, eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo. Em nome de Jesus eu te repreendo. O cara não paga os aluguéis, e aí vem a polícia repreendê-lo, colocá-lo para fora, e ele diz, eu te repreendo, Satanás. Eu entendo que talvez o cara no desespero possa ter essa ação dizendo, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não sei para onde eu vou caminhar, mas agora tratar um policial que está cumprindo o seu trabalho, que é uma ordem de despejo porque ele não pagou o aluguel, como Satanás, quer ter paz, ande conforme a lei, a não ser que a lei vá de encontro com a nossa regra de fé. Outra coisa que Paulo diz é que nós devemos obedecer para que nós tenhamos paz naquilo que fazemos. É isso que ele diz? Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa da punição,
mas também por causa do dever da consciência, perdão. Ele fala que nós devemos sujeitar por causa do dever da nossa consciência, ou seja, para que nós possamos dormir tranquilo. Obedeça às autoridades para que você possa dormir tranquilo. E o que é obedecer a essa autoridade? Isso aqui pode derivar de país para país, por exemplo. Existem países que o evangelho, ele é de uma forma mais mistificado, ele é mais preso, as pessoas não podem professar a sua fé. Então, quando você prega o evangelho num país desse, você está indo contra a autoridade, mas está indo a favor da sua fé. Então, você está obedecendo a palavra de Deus, que é maior que a autoridade do homem. Portanto, se você estiver num país, no Brasil, e você pode pregar o evangelho, você faz isso, e alguém vem te reprimir porque você está pregando o evangelho, você pode debater com essa pessoa e dormir em paz, com a sua consciência tranquila, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Mas eu quero dar um outro exemplo, para entendermos essa questão da consciência. Se você está em nosso país, e você mata um rato, por exemplo, entrou na sua casa, você pega uma vassoura e mata esse rato, você vai dormir em desespero porque você matou um rato? Matei o rato, não consegui dormir porque eu matei um rato? Paguei uma multa porque eu matei um rato? Não. Agora, na Índia, se você mata um rato, eu estava vendo esses dias para trás, tem alguns templos da Índia que as pessoas preparam a comida com os ratos passando pela comida. Vai preparando a comida e os ratos vão passando pela comida. Isso é um sinal de bênção para eles. E aí vão preparando a comida, os ratos vão passando, aí o rato bebe o leite, a pessoa bebe o leite que o rato bebeu, e essa conversa toda aí. E se você, em algum templo desses da Índia, você pisar em um rato, você tem que pagar uma multa. E sabe qual é a multa? A multa é um pedaço de ouro do tamanho do rato que você matou. No Brasil, você mata um rato, você dorme tranquilo. Na Índia você mata um rato e você tem que pagar uma multa por isso, porque senão você vai preso. Então vocês entendem que de país para país existem essas questões de consciência e paz. Então, se eu estou no meu país e eu prego o evangelho e alguém vem debater comigo, eu posso lutar com essa pessoa dizendo, não. A palavra de Deus está em cima da sua autoridade. E eu posso dormir tranquilo com isso. Uma pessoa que está num país perseguido, e aí simplesmente alguém chega nela e diz que ela é proibida a pregar, e ela continua pregando o evangelho, porque o evangelho deve ser anunciado, e a pessoa diz que ela pode dormir tranquila por causa da sua consciência, porque ela está obedecendo a palavra de Deus, e não a palavra dos homens, e a palavra de Deus vence em detrimento da palavra dos homens. Então o que nós devemos fazer é dormir em paz, irmão. Quando você obedece à lei do seu país, você pode dormir em paz. Outro exemplo que eu quero citar aqui, o exemplo de 8 de janeiro, em nosso país, que aconteceu, que invadiram lá o palácio. Pessoas foram contra a lei, invadiram um palácio, depredaram um palácio, e pessoas que eram até boas, alguma delas, mas foram presas por causa de outra pessoa, que eles adotaram como um herói, como alguém que iria resolver todas as questões da vida, e algumas dessas pessoas tomaram 17 anos de prisão. Deixa eu te contar uma questão. Se você está no nosso país, preste muita atenção nisso, se você está no nosso país, e você é réu primário, e você mata alguém num crime passivo, é 12 anos de prisão. Alguém invadiu um palácio, quebrou um quadro ou outro, tomou 17 anos de prisão. 17 anos de prisão. Por quê? Invadiu um lugar. Porque acreditava que outra pessoa iria salvá-los. Foi contra a lei e vai dormir 17 anos preso, porque entendeu que uma autoridade que já tinha sido tirada era maior do que a autoridade de Deus. Entendeu que uma autoridade que já não era mais autoridade, foi tirada, era maior do que a autoridade de Deus que estava sobre o nosso país. Então, quer dormir em paz, com a sua consciência tranquila? Ande conforme a lei. E por último, Paulo nos diz que devemos pagar
o que devemos às nossas autoridades, porque essas autoridades são ministras de Deus. Versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministras de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Paulo está dizendo, você deve pagar aquilo que você deve. Deve tributo, pague tributo. Deve imposto, pague imposto. Deve honra, pague honra. O próprio Jesus, em Mateus 22:17, diz assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é essa esfinge que está na de quem é essa esfinge? De quem é esta esfinge e esta inscrição? Dizei-lhes: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O próprio Jesus disse: de quem que é a moeda? É de César? Então paga para ele. E aqui vem a questão: é ruim pagar imposto? Sim. Porém, nós não temos escapatória. É ruim pagar a conta da CEMIG, e às vezes vem muito maior do que nós esperávamos? Sim. Mas não justifica fazermos um gato para pagarmos menos na conta da CEMIG, porque nós estaremos contra a lei de Deus. É ruim você querer comprar algo e pagar imposto em cima daquilo que você comprou? É ruim. Mas a autoridade que foi constituída por Deus resolveu que você deve pagar imposto. Por exemplo, as mulheres principalmente entraram numa revolta desse tempo atrás, porque está tudo taxado, Não chega mais nada da China aqui que não seja com 60% em cima. É ruim, mas algumas autoridades constituídas por Deus, resolveram que tem taxa. E aí o que vamos fazer? Simplesmente desprezar e dizer: eu rejeito a autoridade do fulano de tal sobre mim? Se foi Deus quem constituiu, nós devemos obedecer, concordando ou não, nós devemos obedecer à autoridade que foi constituída sobre nós. E o que nós devemos fazer? Orar e trabalhar. Orar para que a autoridade, se ela for uma autoridade que está, de uma certa forma, usurpando da população, possa se retirar, e trabalhar para que a próxima autoridade possa ser pacífica concernente aos impostos. É a nossa missão. Então você pode dizer: não gosto de pagar imposto. Eu te digo: sinto muito. Meu Deus, gente. Eu te digo: sinto muito. Nós devemos pagar impostos, tributos e honra. E o que é essa honra que a Bíblia está dizendo? Preste muita atenção nisso. Pagar honra é dar o reconhecimento que essa pessoa carrega e, portanto, ela merece. Pagar honra é dar a essa pessoa o reconhecimento pelo cargo que ela carrega, e se ela carrega esse cargo, ela merece ser reconhecida pelo cargo que ela carrega. Então, o governador de Minas Gerais é o governador de Minas Gerais. Eu não gosto dele, é uma questão particular sua. Ele continua sendo governador de Minas Gerais. Prefeito de Contagem é prefeita de Contagem. Eu não gosto dela, engole o choro, continuará sendo prefeita de Contagem. Eu não gosto do presidente da República, engole o choro e não temos o que fazer, ele continuará sendo o presidente da República. Não gosto dos ministros instituídos em nenhuma área, em nenhuma instância. Eu sinto muito, eles continuarão sendo ministros até o dia que eles sejam mudados. As atitudes deles não são legais? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eles estão lá porque Deus os colocou lá. Eles estão onde eles estão porque Deus os colocou neste lugar. Vamos à aplicação prática do que isso pode nos ensinar. Primeira coisa,
é que a queda de Adão depravou todas as coisas. Portanto, não espere perfeição das autoridades. Se quando Adão cai, todas as coisas caem junto com ele, nós não devemos esperar a perfeição das autoridades, que muitas das vezes não são servas de Deus. Preste muita atenção nisso. Nós sempre enfrentaremos problemas sociais, na saúde, na segurança, em todas as áreas da vida. E humanamente falando, seria uma utopia acharmos que um herói político iria resolver todos os problemas da nossa sociedade. Seria imaginar demais um homem que vai resolver o problema político, o problema social, o problema na saúde. E já cabe um atento para você, quando chegarem as campanhas, as pessoas dizendo que vão resolver todos os problemas do mundo. É impossível, porque a humanidade está caída. E a humanidade caída, sempre haverá problemas. O próprio Jesus disse: os pobres vocês sempre terão com vocês. Ou seja, não tem como resolver todos os problemas do mundo. Cabe a nós fazermos nossa parte e pedir a Deus para nos conduzir, nos dar graça, para que nós possamos passar por nossa estadia no mundo, mesmo assim, entendendo que os políticos não resolverão nossos problemas, mas que um dia nossos problemas serão resolvidos no Senhor Jesus Cristo. No governo humano, preste atenção, irmãos, no governo humano sempre haverão injustiças. Apenas no governo de Cristo, toda injustiça se findará. Então, quando você estiver na terra, vai ter injustiça. E quando você passar por essa terra, os problemas não se findarão. O problema só vai se findar quando Cristo voltar e reinar sobre nós. Não há outra possibilidade. E se alguém te dizer que vai resolver todos os problemas do mundo, não existe essa opção. Não existe essa opção. Segunda coisa, tudo, absolutamente tudo, está sob o controle do nosso Deus. Absolutamente tudo. O fato dos maus estarem governando não significa que Deus se omitiu. Significa que cada um tem a autoridade que merece. O fato de algumas pessoas que são maus estarem governando significa que cada um tem a autoridade que merece. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes de Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: vejam, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando lhe disseram: dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo, em tudo o que lhe pedem, porque não foi a vocês que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Olha só isso aqui, irmãos. O povo de Israel tinha como seu governador o próprio Deus. Deus resolvia, passava para o juiz e o juiz comunicava. E o que o povo diz? Nós não queremos mais Deus como nosso rei. Arrume um rei para a gente. Isso significa que cada um tem a autoridade que merece. Sejam elas boas ou ruins. Elas foram constituídas por Deus.
até mesmo aquelas que perseguem a igreja. Você vai para o Oriente, a igreja de Deus é perseguida de uma forma assintosa. Ninguém se reúne em público, porque a igreja de Deus é perseguida de uma forma assídua. Aí você vai me dizer, até aqueles que estão perseguindo a igreja de Deus foram constituídos por ele? Foram. Qual que é o problema? O problema é que um dia eles também terão que prestar conta para com Deus de tudo aquilo que fizeram com o povo dele. Então a boa foi constituída? Sim. A ruim foi constituída? Sim. E a boa e a ruim estão sob o controle de Deus. Terceira coisa, nenhuma autoridade, até mesmo aquelas que estão mais alinhadas com a palavra de Deus, levará o povo à total redenção. Aqueles que dizem, eu sou filho de Deus, sou pastor, sou apóstolo, sou vice-deus, e quando eu estiver na cadeira do poder, os problemas da igreja se findarão. Ninguém pode render e redimir totalmente a igreja do Senhor. Por quê? Porque isso só será ou só foi feito por Cristo Jesus. Só nele nós temos todas as coisas redimidas e o nosso pecado expurgado para todos sempre. Então o político A, o político B e o político C, eles podem fazer alguma coisa de uma forma constitucional pela igreja, mas eles não são a solução da igreja. Por quê? Porque a solução da igreja é Cristo Jesus. O político A, o político B e o político C, eles não podem resolver os problemas da igreja, porque os problemas da igreja, o meu problema e o seu problema, foram resolvidos na cruz do Calvário. Então o que nós devemos fazer? Obedecer às autoridades, mas não esperar muito deles. Nós devemos esperar do nosso Senhor, porque só Ele colocará todas as coisas em seu devido lugar. Então você deve orar, você deve trabalhar, você deve exercer o seu direito como cidadão de votar, porém entendendo que a única pessoa que pode dar ordem a todas as coisas e colocar no seu devido lugar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Obedeça à autoridade, mas confie apenas em Deus. Obedeça à lei dos nossos países, mas confie apenas em Deus, porque só Ele pode colocar ordem em todas as coisas. Fique de pé no seu lugar. Ainda que insurja perseguições ou coisa do tipo contra a igreja do Senhor, ainda que eles fechem o cerco para que a igreja tenha menos espaço, ainda assim eles foram constituídos por Deus. Se pegar a história da igreja, Diocleciano, Nero, Vespasiano, pega os homens que perseguiram a igreja do Senhor, Imperador Tito, pega esses homens, veja quem esses homens são e o que eles tentaram fazer. Tentaram destruir a igreja por anos e anos e anos, e foi Deus que colocou eles lá. Foi Deus que colocou Nero em Roma. Quando acontece o incêndio em Roma, queimam-se a maioria dos bairros, os 4 que sobraram eram só de cristãos, e aí Nero manda destruir todo mundo, e os cristãos servindo como postes para clarear as ruas, fincado em postes, betumado com piche, incendiados nas ruas de Roma. Ainda assim era Deus que tinha colocado Nero lá, porque todos eles foram colocados por Deus, aonde estão. Então você pode dizer, por que Deus fez isso? Porque Ele quis. E ainda assim, quem está descontrolado não está longe das mãos de Deus. Deus está controlando todas as coisas. Nada saiu do plano de Deus. E as autoridades estão sendo conduzidas por Ele.
Portanto, vamos orar por eles agora. Não só por nossas autoridades, mas também por nós. Orar para que nós não sejamos seduzidos por nenhum senhor que se proclame senhor acima do nosso. Por ninguém que vai dizer que vai resolver todos os nossos problemas, porque os nossos problemas foram e estão sendo resolvidos por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Deus, nós louvamos ao Teu nome, Pai. E nós queremos adorar ao Senhor e Te agradecer, Pai, por cada uma das nossas autoridades. Pai, nós, entendendo ou não, gostando ou não das autoridades que foram constituídas por nós, a Tua palavra diz que nós devemos obedecer a eles, Pai. Entendendo ou não os Teus propósitos, entendendo ou não o que o Senhor tem feito por nós, Pai, nós devemos orar e pedir ao Senhor para que possa abençoar a cada uma dessas autoridades. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que abençoe a cada vereador, cada deputado, cada senador, meu Deus, cada prefeito de cada um dos municípios da cidade de Minas Gerais, meu Deus, do governador da nossa cidade, Pai, do presidente do nosso país, dos ministros do nosso país, meu Deus, nós colocamos a vida deles em Suas mãos, Pai. Meu Deus, mesmo que discordemos de algumas coisas, mesmo que nós não concordemos com tudo que acontece no nosso país, Pai, mesmo que às vezes nós não queremos pagar imposto, mesmo que às vezes, Pai, nós não queremos pagar tributo, porque achamos que é abusivo demais, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, Pai, nós pedimos ao Senhor para que trabalhe em nosso coração, para que nós não possamos desonrar essas pessoas, Pai, mas que nós possamos honrá-las como homens que o Senhor instituiu como autoridade sobre nós, Pai. E que esses homens possam ser servos do Senhor, e que em nome de Jesus, o nosso coração não possa estar em nenhuma autoridade, que nós não possamos ter nenhum falso Deus, Pai, transvestido de político, mas que o nosso Deus possa ser só o Senhor, que o nosso Pai, que o nosso refúgio possa ser o Senhor, e que em todos os momentos, todo o tempo, nós possamos refugiar no Senhor, e não em homens que são falhos, Pai, porque nós cremos que a salvação, e que a total solução de todos os problemas, só vem do Senhor, e quando o Senhor vier nos buscar, e governar sobre nós, Pai, nós estaremos em perfeita harmonia com aquilo que o Senhor quis desde o início, em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda o nome de Jesus.